Boa noite, bem-vindos ao canal. Oi, Oi, Bruno. Boa noite. oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, a Áurea chegou aí já. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcela, você... Ah, Peraí, peraí. Foi? Ih, caraca. Ih, como é que volta? Voltou. Ah, hum. você vê os pessoal entrando aí, o pessoal escrevendo aí também ou não? Vejo, Tá, vejo. tá, então tá bom. É porque teve uma vez que eu fiquei embaixo, igual como você tá, e eu não Aham. conseguia ver, entendeu? Não, vejo sim, Travou vejo pra todo mundo mim, aí eu falando. tô. Vamos dar aqueles 3 minutinhos aí que o pessoal deve estar chegando. E Tá aí a gente bom. começa. Deixa eu fechar Beleza. aqui. Áurea, tá ouvindo bem a minha, a Marcela? Tá ouvindo, diz que tá. O meu som Tá. tá ok pra você ou tá com... Você não tá com eco dessa vez? Você tá se escutando, não? Não, O não, tá volume tudo tá certo. ok. Tá tudo ótimo. Beleza. Tá tudo ótimo. Consegui o Tá tudo ótimo. microfone aqui, ó. Dessa vez eu tô com o microfone. Pô, esse fonezinho é maravilhoso. Resolve Facilita, né? tudo. Resolve tudo. Vamos lá. Áurea. Ó, o Yuri chegou aí. O pessoal tá chegando, o pessoal vai chegando. Galera, deixa eu falar. Vocês podem, logicamente, mandar perguntas aqui pelos comentários mesmo, tá? Sem problema nenhum. Mas tem uma caixinha do lado que é um quadradinho com uma interrogação. Eu acho que ali fica mais fácil para eu acessar as perguntas, tá? Então, se quiserem usar essa caixinha, podem usar também. Carla, boa noite. Né? E Boa aí, noite. acho que o pessoal vai chegando, vamos conversar aqui um pouquinho, né? Enquanto o pessoal Vamos. está chegando aí, para a gente poder abrir para eles, né? Bora. Então, Marcela, a gente conversou há 15 dias atrás, mais ou menos, né? Fizemos aqui uma live sobre saúde mental, e aí falamos sobre bastante coisa, mas focamos aí nessa coisa, na reta final, a gente falou mais sobre essa coisa da quarentena, né, e tal, que é uma situação complicada realmente. Uhum. E foi muito interessante, né? O pessoal, assim, eu tive um retorno, não sei como é que foi para você, mas eu tive um retorno muito positivo. E eu percebi que o pessoal fez muita pergunta, né, e tal. Sim. E aí eu tive essa ideia, né? Conversei com você, né? A gente conversou e eu tive essa ideia de falar, pô, vamos fazer uma outra para o pessoal poder, né, interagir mais com a gente, né? Porque às vezes a gente cria aquele roteirinho e a interação não é tão Exatamente. grande como a gente gostaria que fosse, né? Mas Sim. aí eu queria te perguntar isso, que eu acho que eu fiz essa pergunta há 2 semanas atrás, mas vou refazê-la hoje, que eu acho que introduz bem o nosso papo. Como é que tá essa procura, como é que tá essa... Não sei o termo, mas como é que tá isso Uhum. nesse momento de pandemia? Quer dizer, eu acho que assim, mais do que só a questão da doença em si, notícias, né, que a gente vê, as pessoas morrendo e tal, tem essa situação de estar em casa, de estar confinado, de estar tendo que ficar na presença 24 horas por dia de pessoas que você não tinha essa convivência, assim, é sua família, mas, né, ao mesmo tempo que é a pessoa da tua família, mas você não estava acostumado a conviver com elas tantas horas, né? Como é que está Uhum. sendo isso na sua experiência profissional, né? O que você Aham. tem recebido nesse meio tempo? Então, algumas pessoas têm chegado tanto no, né, assim, prioritariamente lá no ambulatório público de saúde. Eu não sei se vale, talvez, eu me apresentar de novo, porque Ah, pode é ter gente que verdade, chegou e que não estava na é. outra, que não me Tem a conheceu Michelle, ó. ainda. Michelle, Gustavo, Karine chegaram aí. Boa noite para Aham. todos. Eu não Boa sei se estavam noite, todos gente. aqui
há 2 semanas é. atrás, então, enfim, melhor mesmo. Tá, eu vou falar um pouquinho então. Bom, sou psicóloga, me formei em psicologia e logo depois eu já continuei meu caminho aí pela saúde mental. Fiz a minha residência em saúde mental, minha especialização em psicanálise e saúde mental. E aí todo o meu percurso aí passa pelos serviços públicos de saúde. E aí, um tempo depois, eu resolvi também começar no consultório. Então, eu trabalho na saúde pública, hoje eu coordeno um ambulatório de saúde mental no Engenho de Dentro, né, na rede pública de saúde pelo SUS, e atendo no consultório particular aqui na Ilha, atendo na Glória, enfim. E nesse momento, no consultório está tudo parado, né, assim, presença, mas não tem nada parado de outro jeito, assim, né, a gente precisou se reinventar, né, acho que... É isso, acho que você na educação está sentindo muito isso do mesmo jeito, assim, como se reinventa, como inclui a internet, como inclui o online. Eu até escrevi um textinho sobre isso outro dia, porque eu estava com essa necessidade, assim, de como que a gente inclui o novo, né? Exatamente. E é isso, tá tudo muito diferente, a gente vai precisar se readaptar, não tem jeito. E aí, então tem isso. Mas eu tenho sentido mais o impacto, pelo menos por enquanto, ainda no ambulatório de saúde mental. Assim, muitos pacientes que a gente já acompanha num agravamento, pacientes que já estavam estáveis, que já estavam aí num rumo na vida, às vezes quase tendo alta, quase dando para seguir sozinho, e aí a coisa volta com força, assim, de muita ansiedade. Né? Então, assim, esses sintomas mais ansiosos, com muita força, as pessoas no isolamento, né? Essa coisa do depressivo, que acaba, isso já é do quadro, né? De ficar mais isolado, mais calado, mas o social já está ali numa coisa mais, já tá mais, como eu posso dizer, desestabilizada a questão do social, isso de alguma maneira vem só... agudizar isso. Então, assim, no ambulatório de saúde mental eu tenho sentido mais. Quem chega hoje de primeira vez, chega inevitavelmente já falando disso, já sentindo, né, sofrendo disso. Então, muito, assim, muito mesmo. Acho que a gente vai sentir no geral, né, assim, na clínica, pra gente que atende, que escuta as pessoas, não tem como, assim, isso vem completamente associado, né? Porque, assim, é isso, né? Somos seres sociais. E isso pegou a gente em cheio no social, né? Na relação com as pessoas, uma doença que exige isolamento social. Já dizia Aristóteles, né? O ser humano é um animal social e político, né? Exatamente. Então é isso. Exatamente. Então, assim, seja no ambulatório público de saúde, ou seja na sua clínica privada, né, no seu consultório particular, quem chega lá e senta na sua cadeira lá no ambulatório público ou deita no seu divã no consultório particular, todos eles vêm com a sua história e a sua história de vida, e é isso, né? Somos sociais, somos fundamentalmente sociais, né? Deixa eu aproveitar, o pessoal que está assistindo a gente, quem quiser fazer pergunta, eu falei no início, mas muita gente não tinha entrado ainda. Vocês podem fazer perguntas aí nos comentários mesmo. A ideia hoje é que vocês façam perguntas, porque eu não tenho arcabouço de perguntas para 1 hora de bate-papo. Mas do lado tem um quadradinho com uma interrogação, que vocês podem fazer perguntas ali também. Eu acho que fica mais fácil para eu ler a pergunta. Mas enquanto vocês estão pensando e estão digitando as perguntas, deixa eu fazer uma pergunta para quebrar um gelo aqui. Vou fazer uma pergunta engraçadinha, né? Porque eu sou o tio do pavê. Marcela, me fala um negócio, porque você citou aí agora e me lembrou. Esse negócio do divã, gente. Eu nunca consegui deitar num divã, gente. Tem cliente que deita no divã. É importante para alguns casos o deitar no divã. Como é que é isso? Então, bom, a gente tende a fazer algumas marcas na clínica, né? Assim, algumas marcas que orientem o sujeito e o localizem onde ele está naquele caminhar dele, né? Assim, subjetivo, enfim, falando muito grosseiramente. Assim. Claro, então, lógico. Até porque eu preciso entender. Tá bem.
Tem aquele que quer deitar no divã. Tem, tem isso, assim. Então, o divã é uma marca importante, assim, na clínica. Então, a Carol entrou aí. Oi, É, Carol. acho que eu preciso dar boa Então, noite pra Carol. Beijo, Carol. beijo. Então, quando você está nesse processo aí de análise, né, a gente separa um pouco entre entrevistas preliminares, né, quando a pessoa está começando um trabalho, ainda está apresentando suas questões, ainda está trazendo as primeiras coisas. E isso não tem tempo determinado, assim, né? A Uhum. gente fala que é um tempo ou outro o seu tempo subjetivo. Então, a pessoa pode ficar um tempão nessas entrevistas preliminares, né? Que já certamente já é um trabalho, já é um atendimento, e certamente. Mas tem alguma coisa ali que marca a ida do sujeito ao divã, da pessoa ao divã, né? E aí Aham. ela pode se dar de N formas, mas o analista escuta, de alguma maneira, o seu pedido real de análise naquele momento, e aí ele te Entendi. diz para deitar no divã. Então, o divã é E tem usado, uma ele não marca é ali, é. enfeite, ele não é para ficar bonito, Entendi. ele é pra... Tem Entendi. inclusive toda uma recomendação, enfim, a partir de Freud e tal, né? Ah, legal, legal. Dessa questão, assim, inclusive do olhar, né? De quando você pode prescindir do olhar do seu analista. Pô, legal. Porque aí é o momento em que você deita e só fica com a voz, é muito diferente, né? É verdade, verdade, é. E isso é É, tanto não, para eu o fico, mas assim, paciente eu quanto nunca, para o eu, analista eu também. já, né, já me trato atualmente, já me tratei anteriormente, enfim, né, mas eu sempre fiquei sentado, eu nunca deitei em divã, né? Então tem essa coisa meio do, como é que se diz, da fantasia do divã, né, que a gente vê em Fantasia, filme, né, e tal. Mas eu fico sim. imaginando que você fica deitado olhando pro teto, né? Então, assim, é diferente de estar É diferente olhando para o pro. paciente, mas eu posso te Sim, dizer que como analista, assim, é diferente para o analista também, porque você perde aquele ponto de apoio no olhar do outro, né? Você exatamente. também para o outro, é para você, e você também precisa se achar. Quando a primeira vez que eu coloquei alguém no divã, foi uma Aham. questão, assim, porque eu me senti tão perdida, tanto quanto quando eu fui para o divã pela primeira vez na minha própria análise, porque Entendi, aham, corta sim. lá e corta cá. Toda a experiência do analista, ele é no outro, mas é em você também. Ele opera em Caraca, legal. você. É legal, muito Então, legal você isso. vai se achando É. também Não é quando coisa de você bota o filme. paciente. Não é coisa de filme. Ele não tá lá de enfeite, ele é Então tá usado. bom. Em algum momento você vai pro divã, Bru. Então tá bom. Bom, vamos lá. A Carol mandou uma pergunta aqui sobre o sono, que ela falou que o A sono dela Renata tá entrou. péssimo. Aham. Então, isso tem sido uma grande questão, assim, né? Várias, a gente vem a gente vem sentindo isso de várias formas, né? Assim, no corpo, no sono, às vezes até no apetite. E não é, Carol, eu acho assim, se tem alguma coisa que como é que eu posso dizer isso assim? Estranho seria, eu acho, se você no meio disso tudo não estivesse apresentando nada de diferente, sabe? Assim, porque é um momento muito delicado, em que a gente precisou mudar nossas rotinas completamente. Carol é super ativa, trabalhando, dando aula, né, com teatro, com um monte de coisa. A gente está acostumado a um ritmo de vida que a gente precisou bruscamente parar, né? Assim, rever tudo e se reorganizar. Então, é muito natural que o nosso corpo diga que tem um estranhamento, assim, tem um estranhamento nosso, né? Assim, a gente precisou mudar da hora para outra. Então, precisa ver só, Carol, assim, se é alguma coisa que tá ok, que tá dando para levar, porque às vezes é alguma coisa assim, não tô conseguindo dormir na hora que eu dormia, mas tudo bem, mudou a rotina toda, você não tá precisando acordar tão cedo, né? Então, pode ser que você relaxe um pouco, assim, poder dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde, se for possível para você. Enfim, tem criança, tem um monte de coisa envolvida, mas, assim, não se exigir muito nisso, assim. Agora, se você estiver percebendo que é alguma coisa assim, que você não consegue dormir de jeito nenhum, que você não consegue pregar o olho à noite hora nenhuma, aí é para você começar a ficar assim, bom, talvez esteja... Porque tudo nesse momento tem coisas que são completamente plausíveis, né? E tem coisas que, se te atrapalhar, começar a te atrapalhar na vida, aí é o caso de poder pensar o que está acontecendo e tudo mais. Mas olha, tá todo mundo sofrendo de pesadelo, né? Quando consegue dormir tem sono ruim.
Ou dorme e acorda, o sono fica mais picado, ou acorda mais ansioso, com o coração acelerado, assim, isso tem sido rotineiro, muita gente tem falado disso. É algo geral, Carol, pode ficar tranquila, assim, é o seu corpo dizendo pra você que tem alguma coisa que não tá Tem uma igual coisa e não errada tá aí. mesmo, né? Se você estivesse reagindo, passando por isso, feliz e contente, aí sim a gente precisava estranhar. Aí era um caso a se estudar. Tá Gustavo, tudo meu bem, Carol. ex-aluno. Gustavo, meu ex-aluno. Tá perguntando, isso eu também tenho curiosidade. Ele tá falando do regulamento da fome. Que nessa quarentena eu tô comendo a cada hora. Como lidar com isso? Eu também, Gustavo. Acho que eu já engordei uns 80 quilos nessa Que quarentena. engraçado. Cada um reage de um jeito. Eu emagreci. Nossa, que É... dera eu. Nossa, meu sonho. Cada um vai de um jeito, né? É. Então, acho que é isso, assim. Cada um vai responder, às vezes no sono, às vezes na alimentação, às vezes num cansaço, às vezes numa ansiedade maior. É... Gustavo, né? Eu Gustavo. acho, assim, eu não sei. Isso é importante dizer também, né? Assim, eu tô aqui respondendo algumas perguntas, me deixei colocar nessa posição, mas assim, eu não tenho receita de bolo para ninguém, assim, Sim, né? Assim, eu não exatamente, tenho alguma claro. coisa, eu não tenho, não, isso não existe, assim. Se alguém disser que tem, assim, é para desconfiar, assim. A Não, gente vê muito cada foge. pessoa, né? Exatamente. Como é que é a tua rotina de vida? Por que que em você chegou desse jeito, né? Por que que tá comendo muito? Eu acho também que é uma coisa super natural, assim, o seu jeito de expressar, que provavelmente está um pouquinho mais ansioso, pode ser que esteja, a situação não tá fácil, mas sei lá, assim, se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar dizendo aqui, talvez seja, ao invés de ir de 1 comer, se tem alguma coisa que possa entrar no lugar da comida, sabe, assim... Se tem É, alguma outra coisa que você goste de fazer, sei lá, ler um capítulo de um livro, ou ver uma série, fazer alguma coisa que você curta fazer, que possa saciar essa necessidade que você está sentindo, que tem vindo muito prontamente pela comida, né, pela fome, mas quem sabe você consegue fazer alguma outra coisa que também vai te suprir de alguma maneira e que não seja necessariamente comendo o tempo inteiro, assim, né? eu conheço um pouquinho o Gustavo, foi meu aluno. É claro que eu não conheço na intimidade, né? Mas assim, pelo que eu vejo, né? Ele é um cara assim, né? Que ele faz uma atividade física e tal, assim. Ele tinha uma vida provavelmente ativa, fisicamente falando, e isso dá uma cortada, porque por mais que você Claro. treine em casa, né? Hoje foi muito engraçado, não sei se tem... Ah, tem o Yuri. Mas tem alunos aí do primeiro ano do médio, porque a gente lançou lá na escola essa semana a aula de educação física, que não estava tendo para o ensino médio, né, Aham. online. E é isso, gente. É um vídeo de um professor propondo os alunos a fazerem atividades em casa, né? Não tem muito como fugir disso. Mas aí a gente ficou o dia inteiro brincando, zoando, que o pessoal veio perguntar, mas Bruno, o que é isso, educação física? Eu falei, não, é vôlei pela janela, gente. Vai um jogar bola pro outro pela janela e tal. Claro que a gente vai fazer um monte de piada, né, para poder... Mas enfim, é Sim. isso, né? Assim, a pessoa que estava muito acostumada, que não é o meu caso, mas a pessoa que estava acostumada a essa coisa do exercício, da atividade física, do esporte, tá Sente sentindo muito mesmo. também, né? Muito, com certeza. E aí, vê de que, será? É possível adaptar, readaptar alguma coisa? Tem algum espacinho em casa, uma varandinha, alguma coisa que Sim. dá para fazer algum exercício? Sei lá, às vezes dá para puxar um pouco os móveis da sala, colocar alguma coisa, praticar um pouco. Isso tem sido muito difícil, né? Você romper drasticamente com tudo que você vinha fazendo. Então, assim, é isso, a gente está falando aqui, né? Eu não estou atendendo no consultório, mas estou no telefone, mas estou na chamada de vídeo. Assim, eu de Sim, alguma sim, maneira tentei não parar. Então, de que jeito? Não vai continuar o mesmo, né? Mas de que jeito é possível se readaptar? Então, às vezes dá para fazer alguma coisa, alguma flexão, alguma coisa que faça te sentir ativo de alguma maneira. Não sei se ele está fazendo. Mas Não essa sei. coisa da comida também é um sinal normal, assim, mas talvez tentar equilibrar isso um pouco, né? Até Botar porque outra não é coisa no fome, lugar. né? Essa coisa de comer direto é uma coisa muito ligada à ansiedade, né? Assim, eu tô falando até por Exatamente. mim mesmo, Se né? Às vezes é um sentir biscoitinho, saciado, né? é um Aham, negocinho que não é fome, é só porque você tem que estar ali fazendo alguma coisa. uhum, Deixa eu só aproveitar, porque acho que juntou a Carol e o Gustavo, juntou com uma pergunta aqui para a gente poder meio que, entre aspas, fechar esse assunto. uhum, Fechar não, né? Porque o pessoal pode ficar à vontade para perguntar o que quiser. Mas aqui o uhum. Yuri botou assim, ó, não como direito, o sono tá zoado por conta dos trabalhos, ele tá ainda mais agora, entrou hoje encerrou a semana de trabalhos lá da escola.
surto de choro. Como eu posso melhorar? Eu não sou psicólogo, mas assim, aí você tem que falar, mas assim, isso é só agora da pandemia ou tem uma questão aí que já vinha de antes, né? Eu acho que, sei lá, eu acho que a primeira pergunta que eu faria seria essa, né? Até porque por causa do surto de choro que ele falou. Assim, não dá pra gente dizer, assim, exatamente o que é, né? Assim, que tá... Se tem alguma coisa anterior, é tudo muito superficial, porque precisava mesmo da história prévia, de saber o que tá rolando, o que tá pegando aí. Mas você falou uma coisa muito importante, Bruno, assim, porque essa pandemia, ela vem, no geral, escancarar às vezes, não sempre, tá, gente? Mas às vezes ela vem escancarar alguma coisa que já estava ali, né? Às vezes ela só agudiza alguma coisa que já estava de alguma maneira ali incomodando e tudo mais. Isso é, sim, super possível, uma coisa para ficar atento, né? Tá tudo Sim. muito à flor da pele, né? Então é um momento em que as coisas ficam mais afloradas. Sim, São. isso é super possível. Mas assim, tá. Não, não, pode falar, pode concluir, conclui. Não, é isso, assim, então um surto de choro pode ser por N questões, né? Mas é para de fato poder cuidar um pouco, assim, será que isso, assim, será que se perdeu muita coisa, né? Será que, porque é isso, tá falando, é trabalho, que tinha que entregar, é muita coisa, assim, será que também não tem alguma coisa de uma sobrecarga no momento em que a gente precisa de fato se exigir um pouco menos, Sim, né? Ser sim. um pouco mais generoso com a gente e ver o que é possível, né? Então, talvez poder cuidar um pouco dessas exigências aí, mas não tenho muito como dizer, assim, cada um sofre por alguma coisa, né? Isso que De você alguma falou, né, coisa. do poder ter iniciado algo que já estava lá. É o que a gente, o que eu como leigo, né, vejo, assim, às vezes o pessoal falando Aham, do gatilho, é isso? é Pode ser um isso. gatilho, né, um Sim, sim, gatilho é que, uma pum, situação fez alguma de coisa que já super estava gatilho essa ali, é situação. um super gatilho, Exatamente, exatamente, exatamente. exatamente. Bom, continuando aqui, a Carla falou que acho que é importante você falar da sua experiência na saúde pública, o quanto o SUS é potente, enfim, essa história, essa questão da saúde pública. Eu também acho isso bem importante. A gente Aham. está sempre trazendo isso à tona, ainda mais no atual momento político que a gente vive. Sim, Eu falei aqui certamente. rapidinho. Ninguém escutou, enfim, né? Não, pode falar, para falar mesmo. Mas é isso, assim, o SUS está aí, né? Eu falei um pouco aí no início da minha trajetória aí, passando quase todo o tempo desde que eu entrei na residência pela saúde pública. E aí, enfim, existem vários serviços, né, de saúde mental organizados na rede de saúde mental, né, na saúde pública. E são dispositivos super importantes. Acho que a Carol tocou numa coisa super sensível, super importante, assim, porque cada lugar e esses serviços eles são divididos pelo território, né? Então, foi uma maneira de organizar para facilitar o acesso. Então, todo mundo ele tem um lugar, né? Todas as pessoas têm algum lugar de saúde mental de referência, né? Isso é super importante saber. Então, por exemplo, a gente está na ilha. Aqui na ilha tem um CAPS, né, que fica na freguesia, que é o CAPS Ernesto Nazaré. Então, assim, cada lugar tem seu serviço de referência. O CAPS é um lugar organizador da rede de saúde mental, né? É onde é possível avaliar um caso e pensar se é um caso que precisa estar no CAPS, que são os casos, às vezes não, né? São casos mais graves, né? E que precisam de um cuidado muitas vezes mais intensivos. Mas isso não impede os profissionais do CAPS, ao contrário, é um mandato do CAPS fazer uma avaliação ali, te ouvir, te acolher num primeiro momento, né? E poder te redirecionar para a rede se aquele lugar não for o seu lugar de tratamento, né? Só para ver se eu Então, entendi. Se aham, tiver uma pessoa que, né, tá precisando ou acha que precisa, né, de um acompanhamento psicológico e tal, aqui na Ilha do Governador, e ela não tem posses, né, uma pessoa sem aham, condições, é para o CAPS da freguesia que a gente deve encaminhar, é isso? sim. Na Tá. verdade, assim, tem duas vias de acesso nesse momento, assim, isso é importante dizer. Tem as clínicas da família,
né? Sim. Que cada também endereço tem sua clínica da família de referência e Sim. muitas vezes esse é um pouco o fluxo estabelecido. Eu estou dizendo que também tem os CAPs porque é possível. Se você chegar lá com demanda espontânea, eles precisam te receber. Mas Tá. o fluxo geralmente atenção básica, que é a clínica da família de referência pelo seu endereço, ou posto de saúde, né? Eles vão te escutar, te avaliar, e se eles entenderem que é um caso de saúde mental, eles vão provavelmente fazer os encaminhamentos possíveis, né? CAPs, ambulatório de saúde mental. Então, assim, a atenção básica, na verdade, seria o melhor caminho, o melhor Tá, fluxo. entendi. Muitos serviços de clínica da família, inclusive, contam com equipes de saúde mental, que são os NASFs, e não, o NASF não é só composto por pessoas, por profissionais da saúde mental, mas tem alguns profissionais de saúde mental, psicólogo, às vezes psiquiatra, assistente social, muitas vezes. Então, eles podem fazer esse encaminhamento mais acurado, assim, de para onde você pode ir. Mas o bicho pegou, tá na dúvida de para onde ir, pode ir no CAPS, porque eles Entendi. podem te receber e te acolher também para te avaliar. Então, tem isso, assim, tem uma rede que vem sofrendo muito também, né? Acho que sempre sofreu. A saúde mental, a gente fala, né, que fica um pouco de lado, né? Assim, sempre ficou. Fica. Eu acho que isso diz da história, né? Assim, a gente falou um pouco da outra vez da reforma psiquiátrica, do estigma Sim. com o louco. Então, a saúde mental carrega um pouco essa história e traz marcas nisso, né? Assim, traz essa Ninguém quer imagem. admitir, né, que tem problemas mentais, né? Porque tem esse Exatamente. estigma. Tem. Mas voltou? Agora voltou. Você congelou. Eu tava congelada É, também? tava. Mas acho que é a minha Foi. internet aqui. É a minha Foi. internet. Foi pro 4G, porque a minha internet caiu. Aham. Mas daqui a pouco volta. Daqui a pouco trava de novo, porque Aham. vai voltar pro Wi-Fi. Tá Pode seguir. bom. Tá bom. Deixa eu Mas lá, é deixa eu isso. aproveitar então. Aqui tem a Débora. Conclui, porque travou, você estava falando, desculpa. Não, era isso, assim, porque achei super importante a pergunta da Carla, assim, porque é alguma coisa que a gente precisa falar, assim, né? Não Sim, é todo mundo que precisamos. pode procurar por um serviço. E nem é só isso, às vezes você pode até pagar, mas é um direito seu ser usuário do SUS, né? O Eu SUS é para tenho todo mundo. eu tenho um pensamento. Atualmente eu estou sem plano de saúde, então tem que ser SUS mesmo. Mas até com plano, independente de estar ou não com plano, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que ocupar o espaço público, né? Eu penso muito isso, eu já conversei com alguns amigos a respeito disso. É claro que assim, né? Eu tô com um problema vamos falar de saúde, por exemplo. Eu tô com um problema de saúde, pô, eu não vou às vezes num hospital que eu sei que tem um histórico de ser ruim, tá caindo aos pedaços e tal, se eu tenho condições de ir num que tem uma estrutura melhor e tal. Não é isso, não é fazer maluquice. Mas, fora da maluquice, é importante a gente ocupar os espaços públicos, né? Eu estava conversando, já faz uns anos já, conversando com o Rodrigo. Você conhece o Rodrigo, a Carol que está aí, o pessoal do Gatiga aí conhece o Rodrigo. Que o Rodrigo estava contando, né? Que ele botou o filho dele numa creche da prefeitura. A prefeitura tem uma rede de creches que é exemplo no Brasil, que é super assim, sabe? De primeiro mundo, a creche e tal. E é da prefeitura, é público. E assim, mesmo que você tenha a condição de pagar, claro, assim, é lógico que você tem que pensar nas duas coisas, né? Uma coisa de você, às vezes, tirar a vaga de uma pessoa que precisa realmente, isso tem um lado de pensamento, mas tem um outro lado de pensamento também, que é o ocupar o espaço público. Porque alguns Exatamente. serviços, eu não sei se você passa isso na saúde, mas alguns serviços são implementados e às vezes o governo começa a querer retirá-los porque não tem quórum, não tem demanda suficiente para mantê-los funcionando. Isso acontece em alguns serviços e isso não chega para a população. Isso às vezes não é bem divulgado, né, e tal. Então eu acho que é isso, a gente tem que estar sempre buscando o serviço público de uma forma geral, não só o SUS, né? Mas Sim, na área de educação, na área, enfim, várias exatamente. áreas. Eu acho que a gente carrega também, é isso que a gente estava falando antes da história, né? Falando um pouco da reforma psiquiátrica e tal, mas assim, tem alguma coisa de um sucateamento do público, né? E eu acho aí Sim. que, enfim,
eu acho que a gente entra na ditadura ali na década de 60, ainda com, por exemplo, a educação era exemplo, né? Assim, era uma educação boa, assim, todo mundo, ou grande parte, sem Sim. distinção, classe média, rico, Todo mundo era pobre, público. todo mundo compartilhava o público, né? E aí, Sim. na ditadura, assim, tem um sucateamento geral, aí eu acho, né? Severo. Quando a gente sai Severo. no final da década de 80, já com essa marca, Sim. né? E engraçado que criou-se um discurso de que essa coisa do colégio particular veio pós-ditadura. Não, ele começa na ditadura. É claro que isso é um processo, são 21 anos de ditadura. Então, na década de 60, você ainda tem uma educação pública de qualidade. Na 70, você tem o processo de transformação. E aí, no 80, que nós estudamos, eu era criança na década de 80, na minha época, já era colégio particular. Colégio público é para o cara que não pode pagar. Você já tinha começou isso. essa diferença, né? Assim, o pobre vai para o público e quem pode pagar. E aí isso casa muito bem com um individualismo, né? Assim, então, assim, se eu posso pagar o colégio do meu filho, ou se eu posso pagar o plano de saúde da minha família, dane-se que o SUS é sucateado, dane-se que... Né? Então, e aí eu acho que tem, de alguma maneira, eu venho perceber, pode ser que eu esteja falando da nossa bolha, tá, Bruno? Assim, mas claro, lógico. Pelo menos entre os nossos pais, as pessoas com quem a gente conversa, eu tenho sentido essa necessidade das pessoas de voltar a ocupar o espaço público, né? Assim, sim, muito. Tanto na saúde, por exemplo, eu vou falar de minha experiência pessoal, assim, eu tive meu filho numa maternidade pública, né? Legal. Ele estudou também, como o filho do Rodrigo, por 2 anos numa creche pública e foi excelente, assim. Então, eu acho que é muito importante, sim, a gente poder valorizar e ocupar, né, o que é para todo mundo, né? Sim, sim. Porque exatamente quando eu ocupo o governo, ele se sente pressionado a aumentar aquele serviço. Porque tem uma fila de espera do lado de fora, precisando usar aquilo, né? Enfim, então acho que é um processo. Vamos continuar. A Débora fez uma pergunta que acho que está um pouco dentro de muita coisa que você já falou, mas você pode responder a ela, que ela fala assim, ó, ando tendo muitas crises de ansiedade, muitas das vezes não consigo me controlar. Tem algo que possa me ajudar? Acho que o que você falou para o Gustavo serve um pouquinho para ela, mas vou deixar você falar. Eu acho assim, que é isso. É importante localizar um pouco, assim, se é possível, localizar um pouquinho em que momentos do dia você tem ficado mais ansiosa, né? O que é aí que dispara isso, assim? É do nada? Sei lá, depois de ouvir alguma notícia, isso tem acontecido muito, né? A gente falou um pouco da outra vez, assim, se cuidar um pouco do excesso no excesso de informações. A gente não precisa saber de tudo, a gente não precisa ler tudo. Cuidar das fontes, também isso é muito importante, né? Nossa! Assim, ainda mais nesse momento que o WhatsApp tá ali à mão e vem um monte de coisa. Então, assim, cuidar um pouco desse excesso de informação. E se quiser ler alguma coisa, que leia num lugar onde seja um pouco mais confiável. Assim, tem o site da Organização Mundial de Saúde, se for alguma coisa relacionada à pandemia que está com um pouco de dúvida, ou fontes mais confiáveis. Isso é muito importante, assim. Estou falando no geral, porque eu não sei, mas assim, é muito importante poder se escutar, sabe? Assim, poder tentar localizar o que é, em que momentos do dia, o que pode estar te deixando um pouco mais ansiosa, para tentar cuidar, né, desse contexto, que pode estar adoecendo um pouquinho, né? E também isso, assim, que é uma dica geral, assim, procurar se escutar também no que você gosta de fazer, no que você curte fazer, sem grandes exigências. Mas é isso, assim, se é ler um livro, ler um livro. Se é ouvir uma música, ficar mais calminha, mais quietinha, tenta, se for possível, porque às vezes é isso, tá na casa com muita gente, não tem tanta possibilidade, mas assim, dentro das suas possibilidades, achar brecha para fazer coisas que te deixam bem, assim. Eu puxo sempre a sardinha pro lado da arte, porque eu acho que tem alguma coisa que salva mesmo, né? Assim, que ajuda a gente. Então, eu acho, assim, sei lá, tem live acontecendo, tem um monte de coisa aí que a gente tá tendo a oportunidade de ter, né? Assim, online, para quem pode. Então, eu acho que tem que utilizar desses recursos, exatamente. A Karine, quando a gente estava falando da fome, falou que até a cachorra dela engordou. E aí ela falou assim, essa fome faz parte da ansiedade? Acredito que sim, mas vou deixar você responder.
né? Sim, 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 pode ser, sim. É isso que a gente estava falando antes, né? Você pode ficar assim, mas foi o que eu falei antes também. Você pode ficar ali numa coisa de querer preencher alguma coisa e aí vem na comida. Mas o que que é que dá para fazer, dá para colocar no lugar disso, né? Assim, talvez você não precise comer o tempo inteiro, mas dê para colocar alguma atividade ou outra no lugar que vai te suprir, que vai te saciar um pouco, né? Assim, que não seja alguma coisa que... E tudo bem também, é isso, assim, é tudo muito, muito relativo, né? Porque vai depender muito de cada situação. Porque às vezes, gente, é isso. Aquela dieta rígida, às vezes, que a gente seguia, abre mão agora, assim, não precisa essa coisa da exigência, eu volto a falar, é uma coisa muito severa, a gente não precisa de nada mais severo do que o momento já é É muito verdade. difícil. Então, assim, mas eu acho que conseguir escutar um pouquinho, identificar, localizar o que é que pode estar mexendo, eu acho que pode ser uma boa dica para você tentar se esquivar um pouco disso que pode estar mexendo contigo, assim. É. Bom, aí o Yuri, a gente estava respondendo o Yuri ali atrás, né? Aí ele falou com os problemas familiares, ele já estava mal, veio a pandemia, ele pergunta sobre hipnoterapia. Hipnose? Aí jogou a pergunta para Então. você, porque aí eu não sei nem falar, não sei nem começar. Ah, gente, eu vou falar muito grosso modo, assim, sabe? Freud, que a gente super, né, assim, leva em conta, o pai da psicanálise mesmo, aquele que se debruçou, que falou do inconsciente e de tudo mais. Esse cara, tão renomado, tão falado, enfim, que todos os estudos, sendo psicanalista ou não, assim, acho que a psicologia bebe do Freud, qualquer linha dentro da psicanálise bebe do Freud, isso é inevitável. Eu acho que esse cara, ele rompeu com o uso da hipnose, né? Ele, em algum momento lá, pelas intervenções clínicas dele também, e por encontro com outros encontros, assim, de questões de colegas, assim, ele se deu conta de que esse método da hipnose não era um método que ele queria usar mais naquele momento, que não era um método eficaz, né? E isso ele foi descobrindo muito ao longo do tempo também, pelo efeito da palavra, né? Ele foi se dando conta de que o inconsciente ia aparecendo quando você falando tropeçava, vinha um ato Caraca. falho, ou quando você contava um sonho, né? É aí que o seu inconsciente dá notícias de que está ali vivo, e ele aparece para você e se esconde, ele aparece para você e se esconde. Você pode escutar, você pode não escutar, você pode passar por um ato falho sem se dar conta. Mas quando você está ali num processo, você começa a se dar conta dos seus atos falhos. Então, assim, tem alguma coisa que é muito mais pela palavra, e a gente chama isso de associação livre. Então, eu tenho certo, assim, eu tenho certo preconceito, assim, posso falar até, com essa coisa da Sei. hipnose. Eu penso, se Freud abandonou, eu não quero nem chegar, enfim, né? Mas se tem alguma coisa, porque tinha essa coisa também, é um método que você sugestiona muito o outro, né? O outro tá ali completamente sensível, e você pode ir falando algumas coisas que você vai sugestionando o outro a te dar alguma resposta, né? Na associação livre, não. Você não sabe o que o outro vai dizer para você, né? Assim, e isso é o que importa, assim. A surpresa, né? O que vem sem a gente prever. É aí que mora o inconsciente. Você, Então... hum. É Você me isso. falou uma coisa que me lembrou. Eu vou contar agora uma história, muito rapidamente. Eu tenho um conhecido, eu não vou falar o nome dele, logicamente, não vou falar quem é, mas ele gosta de consumir narcóticos, né? Vários. Tudo que você pode imaginar que existe, ele já provou, e ele curte, e é da vida dele, na particular da vida dele, ele trabalha, ele não tem nenhum, assim, que eu saiba, não tem nenhum grande problema. E é isso, é porque ele gosta, é prazer dele. Como a gente gosta de beber uma cervejinha, ele gosta lá das balinhas lá, né? Aí uma vez a gente conversando e tal, ele falou assim, pô, Bruno, tu não quer provar? Eu falei, pô, não, tem maior medo dessas paradas e tal. Aí ele falou assim, não, tem que ter medo mesmo, porque você fica muito aberto. Então sempre quando alguém me procura querendo provar,
eu sempre falo assim, não, beleza, eu posso te oferecer, mas assim, a gente tem que estar num lugar reservado, a casa de alguém, assim, na balada é o pior lugar para fazer isso, e com pessoas que você confie. Porque na hora que você tomar essa substância, você vai ficar muito aberto, né? Assim, você vai se despir completamente. Se você não está num lugar que é seguro e com pessoas que você confia, é um perigo. E aí você falou a questão da hipnose, de você estar aberto, e me lembrou isso. O cara das drogas, que não tem nada a ver com o nosso papo, mas só porque me lembrou essa coisa de você estar, como é que se diz? Vulnerável. Acho que a palavra é essa. Você está vulnerável naquele momento. Né? Sim. Tem tudo engraçado falar, porque assim, essa é uma coisa... É um tabu falar de drogas, né? Enfim. Não, por exemplo, a gente na saúde mental, a gente se encontra muito com isso, assim. Às vezes um paciente tem um primeiro surto, e aí você vai vendo um pouco a história pregressa, às vezes tem um uso recente que se iniciou, dependendo da estrutura que a gente fala assim na psicanálise, né? Isso pode sim ser, aí voltando com a palavra gatilho, isso pode sim ser alguma coisa que faça irromper um surto psicótico, porque a senso-percepção, né? Você fica muito mais suscetível, de fato. Isso mexe com os seus sentidos, né? Então, se você já tem uma estrutura nesse sentido mais frágil, vou dizer assim, isso pode sim romper, abrir um quadro. E mesmo que você não seja psicótico nesse sentido, né? Mas sim. Mesmo qualquer pessoa pode ficar mais... Então, ele é muito cuidadoso quando ele fala isso, porque é real, assim. Se você estiver se sentindo inseguro, com uma galera que você não curte muito, ou tá meio inseguro, não sabe muito qual é do povo com quem você tá. Isso pode te dar uma noia esquisita. Então, de fato, cuidar mesmo do ambiente, fazer isso num lugar seguro, com pessoas que você confie, porque se o bicho pegar, vai ter alguém ali para te cuidar, para estar dando suporte para você. Isso é muito importante. Deixa eu só deixar claro, gente, pelo amor de Deus, sou professor, tem aluno assistindo, eu não estou em momento nenhum aqui fazendo apologia para vocês usarem drogas em lugares seguros, pelo amor de Deus. É o que eu falei agora, eu fiquei agora na cabeça, falei, vai ter gente achando que o Bruno está fazendo apologia. Acho que ninguém vai achar isso, até pelo amor de Deus, né? É muito importante a gente poder falar abertamente de tudo. Claro, porque exatamente. Tá aí, né? Não, e o meu pai, tabu. você não sei se você conheceu pessoalmente meu pai, acho que não. O meu pai, ele era alcoólatra, ele ficou 13 anos em abstinência, né? Ele conseguiu superar e ficou 13 anos sem beber até ele falecer. Estão falando para você relaxar, Bruno. Ah, tá. Não, mas aí é muito legal, porque assim, essa coisa das drogas é um tabu e que eu acho que tem que deixar de ser um tabu. Principalmente para os jovens. E o meu pai, ele nesses 13 anos que ele ficou em abstinência, né? Ele trabalhou como conselheiro em clínicas de AA, né? Foi a forma que ele encontrou de superar o vício, foi estudando, né, o problema e ajudando outros, né? Foi a forma que ele encontrou. Cada um encontra uma forma. E ele conversava comigo o seguinte, ele falou assim, a pior coisa que existe num discurso de drogas é dizer que droga é ruim. Porque droga não é ruim, droga é uma delícia. Né? Porque assim, ele falou assim, eu entendo quando o cara diz que é ruim, porque as consequências podem ser ruins, mas o ato de consumir a droga não é ruim, é bom. Porque senão as pessoas não consumiam, as pessoas consomem porque é bom. Então você tem que começar mostrando daí, porque senão você fica falando um papo com o jovem, que o jovem sabe que aquilo é só papinho, para entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então meu pai falava muito sobre isso, tem que tomar cuidado com essas coisinhas de porque não é isso, a gente tem que encarar o problema de frente. Droga é bom. Né? Eu acho que você está falando uma coisa super importante, assim, acho que é muito importante, assim, a gente está falando de saúde e tal. A droga precisa sair, eu acho que o Brasil ainda é um país muito hipócrita, né? A gente precisa sair do campo do discurso moral, né? A droga precisa sair do campo moral, né? E ir para o campo da saúde pública. Saúde, claro. Né? Isso é uma questão de saúde pública. Como isso vai ser regulado, como não vai ser regulado, porque aí a gente muda, né? Até o jeito de poder dizer disso, de se relacionar com isso, né? Mas o que acontece é que a gente fica muito no moralismo ainda aqui no Brasil, com certeza. No falso moralismo. Então, vamos lá. A Carla, que é minha colega, professora, ela fez uma pergunta de mãe de Ná para você. Ela fez assim, como será o novo amanhã? Aí ela complementou assim, continuaremos com medo? Continuaremos com medo? Como devemos nos preparar para um futuro tão incerto e tenebroso?
É uma pergunta aí de bola de cristal. Como é o nome dela? Mas é uma boa pergunta, Carla. Tô brincando com Carla. você, hein, Carla, pelo amor de Deus. Cara, assim, ai, se eu soubesse. Ah, Ah, se eu soubesse. Então, tem alguma coisa que eu, enfim, eu tenho cuidado um pouco e tenho tentado transmitir isso, assim, um pouco também, que não dá pra gente pensar agora muito lá na frente, não. Assim, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Certamente isso vai trazer marcas pra gente, né? Assim, do modo de se relacionar, de estar na vida, de estar na rua com o outro. Eu não sei de verdade se a gente em algum momento volta ao que era antes, porque assim, não dá para passar por uma coisa tão difícil, tão catastrófica, e até seria ruim se a gente quisesse apagar essa marca da nossa história e seguir como se nada tivesse acontecido. Isso aconteceu, isso está acontecendo, né? Isso não é uma visão pessimista, mas é uma visão até cuidadosa, acho que com a nossa história, assim. Isso é uma sim. marca na nossa história. Então, assim, é isso. A gente precisa lidar com a marca, com as marcas que isso vai trazer pra gente. Mas, assim, nesse momento, eu acho que cabe muito mais a gente cuidar do dia a dia mesmo, sabe? Assim, do miudinho, né? Do que é possível agora. Se programar no máximo para a semana que vem, porque é isso, assim, a gente não sabe mesmo como é que vai ser daqui a um pouquinho, não estou nem dizendo longo prazo, mas a médio prazo, não dá para prever nem médio prazo nesse momento. Então, assim, eu acho que é no miudinho, é em cada dia, porque se a gente for para o macro, aí a gente se encontra com alguma coisa que é tão incerta. E aí eu acho que é na vida no geral. E mais uma vez eu volto a dizer, eu acho que a pandemia está escancarando um pouco coisas que já são, assim, né? Viver é isso, a gente não consegue prever. É claro que a gente consegue se organizar, ter alguns indícios de alguma coisa, fazer algumas escolhas hoje que de fato vão influenciar amanhã. Mas, assim, no geral, se a gente for parar para pensar, assim, no certeiro, a gente nunca sabe o que vai acontecer depois, né? Então, eu acho que a pandemia só está vindo escancarar isso. Mas eu acho que é no miudinho, é no micro. Porque se a gente for para o macro, a gente vai ficar muito angustiado. Beleza. Tem uma pergunta aqui ótima da Carol, que ela falou assim, para você falar sobre os clichês da quarentena. É tipo assim, eu sei o que ela está querendo dizer. O pessoal, assim, na época de quarentena, tá assim, você tem que sair da caixinha, tem que se reinventar, tem que aproveitar a oportunidade, né? E isso vira uma pressão, né? Porque se você não se reinventa, você não está vivendo a quarentena. Como é que é isso, né? Sim. Porque essa pergunta é ótima da Carol. Sim. Pode falar, Eu não pode sei falar. muito como é que lida com esses clichês. Assim, eu acho que é isso. Assim, de fato, nada tá igual. Então, para você sobreviver a esse momento, você vai precisando daqui e ali dar uma rebolada e ir se ajustando ao momento, né? Isso você, de fato, precisa fazer. Mas eu acho que é isso, assim, talvez o clichê que a Carol esteja dizendo caia um pouco no que eu estava falando da receita de bolo. Porque não tem, né? Assim, não tem isso assim, você vai acordar e aí você vai fazer 1 hora de yoga e aí depois você vai ler o melhor livro que você tem em casa. E não tem, porque para um pode super funcionar e para o outro não, né? Então, talvez clichê que ela esteja querendo dizer também possa caber aí, assim, nessas receitas prontas do que cada um pode Sim, fazer. também. E isso é tão subjetivo. Isso é tão de cada um, isso é tão da história de cada um, por isso que é muito importante cada um poder se ouvir um pouquinho, né, nas suas necessidades. O que está sentindo vontade de fazer naquele momento. E isso é tão instável nesse sentido, assim, não tem receita de bolo nem para você mesmo. Porque uma coisa que pode te ajudar na sua rotina hoje, amanhã pode não ajudar e você tem que fazer outra coisa. Então, assim, é muito a cada dia você poder respirar e se escutar um pouquinho, o que você quer, o que você pode, né? Porque nem tudo que a gente quer a gente pode. Mas o que é possível naquele momento, assim, para te acalmar, para te deixar levar um dia mais leve. Sobre isso, muito rapidamente, né? Eu fiquei pensando no outro dia isso, né? Porque a pandemia trouxe isso. Eu até te expliquei um pouquinho como é que começaram essas lives, né? Eu comecei a fazer um monte de live e tal. Eu tô curtindo, tá sendo Carol falou uma coisa, só um pouquinho. Carol falou uma coisa muito hoje, a pessoa não quer sair da caixa. É isso, às vezes a pessoa não... exatamente. Tudo bem, aí fica eu ia escura, falar fica isso dentro agora. da caixa, fica quietinha, tudo bem. Mas eu ia falar algo parecido com isso agora. Porque eu ia fazer o seguinte, eu ia falar o seguinte. Eu comecei essa coisa das lives, então eu tô super me divertindo. Mas assim, quando as coisas voltarem ao normal, se é que normal existe, né? Mas voltar à rotina de fora de casa, a minha vida estava tão corrida,
que para eu manter isso aqui, eu teria que reajustar isso tudo. E aí, assim, eu não sei se eu vou reajustar, porque eu não sei se isso aqui é algo que eu quero fazer profissionalmente ou se é algo que eu estou fazendo para passar a minha quarentena. Eu só vou descobrir lá. Então, assim, não estou me preocupando com isso agora. Exatamente. Não estou fazendo planos. Depois eu vejo, sabe? É Quando a coisa acontecer, aconteceu. Não dá para saber. É. Exatamente. Acho que vai sentindo, assim, não dá para saber antes, não dá para saber de fora. É só de dentro do retorno à vida possível é que você vai ver que lugar que isso tomou na sua vida, se tomou um lugar importante que vale seguir, se não tomou, a gente pensa isso, eu estava pensando Sim. isso em relação aos atendimentos, assim, e grande parte tem sido assim, por telefone, à distância. Que lugar que isso vai ter depois, né? Certamente vai fazer Sim. uma marca diferente na minha clínica, no meu trabalho. Então, assim, e é para todo mundo, né? E é para qualquer área, é para a Sim, vida sim. pessoal também. Então, é só depois. Não vai dar para saber É, nada com agora de certeza. antemão. Marcela, 10 minutos. Uhum. Parece que não, Vai mas rápido, vamos né? fazer a Vai última rápido. pergunta. A última Tá pergunta, que é aqui da Isabelle, que fala assim: vocês indicam meditação? Vocês não, a Marcela. Marcela, você indica meditação? Funciona mesmo? Então, eu vou falar de novo, assim, para você ou para alguém, geralmente o que a gente escuta, assim, é que são coisas. Eu nunca fiz yoga, vou até confessar, assim, tenho curiosidade, nunca pratiquei, assim. Nunca vi. E o que eu tenho de retorno, assim, que eu escuto das pessoas é que muita gente curte muito e é muito bacana. Tem gente que já me disse, olha, acabei ficando até mais ansiosa, porque é muito silêncio, porque é muito, muito introspectivo, não sou disso, eu acho melhor dançar um funk, sei lá. Mas então, não tem essa receita, assim, né? Eu acho que para saber se isso é bom para você, você tem que fazer e ver como é que você se sentiu, né? Se rolou, acho que tudo que rola tem que prosseguir, né? Se te deixou Claro. bem, acho que faz. Mas o que funciona para um pode não funcionar para o outro, né? Pode ser um tédio para o outro e pode ser uma coisa muito legal. Então, assim, acho que tem que experimentar. Acho que você está curiosa com a yoga, acho que você devia experimentar. Eu também nunca fiz, para mim também é um negócio muito parado, também não dá, não. Mas, enfim, né? Cada um com as suas ansiedades, com as suas questões. Gente, a gente está caminhando aí para a reta final. Eu vou dar alguns recadinhos e aí vou deixar os minutos finais para você. Você está com um contador aí aparecendo para você ou não? Não. De tempo? Não. Eu estou controlando aqui então. Tá. Não, é porque tem outros que apareceram. Então, gente, deixa eu fazer um... A Carol veio fazer teatro. Isso aí. Ah, legal, eu ia falar e esqueci. Foi bom falar isso. Galera, saiam daqui e sigam Núcleo de Teatro da Ilha do Governador no Instagram. Tá fechado, logicamente, mas está tendo uma série de atividades online muito legais que eu super indico. O melhor lugar de teatro na Ilha do Governador hoje é o Núcleo de Teatro da Ilha. Aqui na ilha, Áurea. Quer dizer, agora é em qualquer lugar do mundo, porque é online, então não tem problema, não tem barreiras físicas. Mas deixa eu dar alguns recados. Amanhã, todo mundo já sabe, eu dou aula de história, 8 da noite, o tema é Brasil Colônia. Quarta-feira, eu vou estar com uma convidada que é a Rebeca Tenuta, e a gente vai estar conversando sobre patrimônio e conservação. Muito legal, porque assim, o pessoal pode estar achando que vai ser um papo meio chato, meio negócio de história e tal. Vai ter muito de história também, porque eu adoro, logicamente. Mas é conservação de coisas da nossa casa também, sabe? Às vezes é aquele álbum de fotos, sei lá, é uma obra, um quadro ou uma escultura qualquer que você tem na sua casa, não sabe como cuidar, né? Não sabe como preservar aquele bem. Ela vai dar umas dicas bem legais na quarta-feira, às 7 da noite. Legal. Quinta às 7 da noite, eu estou sempre com o Carlos aqui. A gente vai estar falando de Revolução Francesa essa semana. Mas o que eu queria falar mesmo é de semana que vem, na quarta da semana que vem. Eu sei que a Marcela não pode, que ela trabalha nesse horário. Mas para quem não trabalha, quarta-feira às 7 da noite, na semana que vem, né? Essa quarta agora não, é a outra. É meu aniversário. E aí eu vou estar recebendo aqui no bate-papo uma pessoa que você, Marcela, conhece, que várias pessoas aí conhecem, que é a Elma, de Holanda. Ah, que delícia! E nós vamos estar conversando, em homenagem ao meu aniversário, eu escolhi esse tema, a gente vai estar conversando sobre a vida e a obra de Elbe de Holanda, da tia Elbe. Mas eu vou dar um jeito, quero assistir. Vai gravar, né? Vai gravar e depois, né?
Enfim. Então, quem foi, né? Foi, sei lá como é que a gente fala, do Gatig, mas quem não foi também, eu acho que precisa conhecer. Porque às vezes a gente fica fazendo homenagens da tia Elbe, falando tia Elbe, tia Elbe, tia Elbe, mas é importante saber quem foi tia Elbe. Quem foi a Elbe? O que foi esse Gatig que infelizmente não existe mais, né? Então, eu vou trazer na quarta-feira da semana que vem, vai ser o meu presente de aniversário, vocês todos que estão aí me assistindo, estarem na live de semana que vem comigo, tá? É o presente de aniversário que eu peço para vocês. Beleza? Lindeza, adorei o tema. Né? Eu também gostei. Sim, Marcela, sim. 5 minutinhos aí para você se despedir, falar um pouquinho de você, vender seu peixe e encerrar aí para a galera. Eu já deixo aí o meu agradecimento a todo mundo que assistiu a gente aí hoje. Então, quero agradecer também. Sempre eu falei isso outra vez, é a mesma sensação que eu estou sentindo hoje, assim. Se eu pude contribuir um pouco para alguém, se eu pude transmitir alguma coisa para alguém, eu acho isso muito bacana, assim, eu acho importante. Mas mais do que isso, assim, para mim falar em qualquer espaço que seja tem sido muito importante, assim, porque esse momento pegou a gente em cheio, né? Assim, isso é traumático mesmo. Trauma é aquilo que chega sem possibilidade de palavra ainda, sem possibilidade de simbolizar, de linguagem, né? Da gente conseguir dizer. Enfim, eu acho que a gente já nesses 3 meses vem tentando se virar, respirar. Eu tenho escrito um pouco, falo um pouco, então assim, para mim, pessoalmente, poder falar um pouco é importante. Então assim, eu acho super gratificante, eu acho válido, eu gosto. Então assim, nem sabia, eu descobri que eu gosto há 2 semanas. Viu? E é muito Foi assim que eu descobri também, sendo convidado de outro. Eu falei, vou fazer esse troço. É muito bacana. Então, assim, tô com algumas ideias, assim, de talvez fazer pela minha página lá alguma coisa, algum bate-papo também, porque eu acho que é importante. E é isso, assim, nesse momento é isso. Acho que falar que não tem receita de bolo, não tem receita de bolo, isso é fato. Eu indico que cada um possa, assim, se é que eu posso indicar alguma coisa, mas é que cada um possa se escutar mesmo nesse momento, escutando suas necessidades, sem se exigir muito, né? Assim, se quiser ficar largado no sofá, fica largado no sofá aquele dia. Mas se quiser escrever um pouquinho, não se pressione a escrever uma tese de mestrado, doutorado, assim, escreve um pouquinho, vai pintar ou vai desenhar, vai fazer o que te deixa bem, né? Essa coisa de ansiedade, de gatilho e tal, essa coisa tá chegando forte para todo mundo e tentando identificar o que é, né? O que é? Quais momentos do dia? O que será que eu ouvi que me deixou ansioso? O que será que eu fiz que me deixou ansioso? Então, assim, eu acho que isso, se escutando, sendo mais sensível a si mesmo, assim, né? As suas reais necessidades, ao que está sentindo, ao que está com vontade, ao que não está com vontade. Se respeitar. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, isso é fundamental. Manter contato com as pessoas, ainda que à distância também, é isso. Fazer uma live, fazer uma videoconferência, encontrar... Ontem um casal de amigos super queridos tocou um chorinho lindo pra gente, assim, eu achei eu vi que você postou, eu vi, deve ser isso bem legal. acalenta, calma o coração, então assim, não perder o laço com as pessoas, assim, o afeto tá aí, você não precisa, a pandemia exige o isolamento social, mas isso não tem a ver com secar afeto, de jeito nenhum, né, a gente precisa tá aí junto e seguir em afeto com o outro, em laço com o outro. Isso é muito importante, assim. Eu acho que se eu posso dar uma dica é essa. Deixa eu aproveitar que você falou disso. Oi? Não, ele começa uma contagem regressiva de 2 minutos. Não começou ainda, mas deve começar já. Porque pelas minhas contas aqui deve estar faltando isso, uns 2 minutinhos. Mas deixa eu falar que você falou de música, falou do chorinho, para eu indicar também minha grande amiga, Áurea Estela, que já esteve aqui no bate-papo comigo. Ela tá aí assistindo a gente, ela vai dar um tchauzinho aí, mas ela também tem feito várias lives cantando samba, MPB, principalmente samba, né? Algumas MPBs delícia. Também, mas ela é uma excelente cantora de samba, adoro. Todo domingo à noite ela faz uma live, às 8 horas da noite, eu encerro o meu domingo ouvindo os sambas da Áurea, né? Então acho que é legal também, quem quiser seguir aí, né? Tá aí a Áurea Estela aí, ó, botou um oba aí. Né? E não sei mais, o que tem mais de peixe para vender aí? Da outra vez eu estava falando, aí isso é cruel, né? Veio e me cortou. Assim, não vai cortar ainda não.
para além da saúde pública, acho que é importante dizer, né, assim, eu tô no consultório particular, tinha falado isso no início, eu atendo aqui Agora, na ilha, 2 minutos, agora. tá, 2 atendo na minutos. ilha, atendo na Glória também, mas nesse momento eu tô muito nesse contato virtual, assim, por telefone, por videochamada, então, enfim, tô aí para poder receber, se alguém tiver precisando aí de algum suporte, eu tô aqui, tô disponível, tá? É isso aí. Sigam a Marcela, Marcela Brito.